A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Hebreus capítulo 11, verso 1. Hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho mais, sobre a fé. O título dessa mensagem é Tudo sobre a Fé. Algumas pessoas andam correspondendo comigo, perguntando o que é fé, como ter fé, pessoas falando que a fé é pequena, não consegue alcançar certa bênção, certa ocasião. Uma pessoa estava dizendo para mim que perdeu o casamento por causa da fé. Aí eu falei, bom, eu vou juntar tudo isso e vou uma hora acabar falando sobre a fé. Pronto, chegou. Hoje eu vou falar somente sobre a fé. Abre a sua Bíblia no Novo Testamento. Você que está indo trabalhar agora e não pode abrir a sua Bíblia, estou aí junto com você agora e nós vamos ler aqui e você vai me acompanhar quando você puder na Bíblia, mas se você não pode, então você vai ouvindo aí, amém? Hebreus capítulo 11 e verso 1 é o título dessa nossa mensagem, Tudo sobre Fé, amém? Você pode enviar isso para as pessoas que têm pouca fé, que não entendem nada da fé, o que é fé, e vai ficar sabendo bastante coisa hoje. Esse estudo é para você. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela é o fundamento firme de tudo aquilo que a gente espera. Ela é um fundamento firme de tudo aquilo que a gente espera. E a prova das coisas que a gente não vê. Fé é esperar, crer. Por exemplo, eu creio que daqui a pouquinho eu vou ganhar tal bênção por tal pessoa. Eu não estou vendo, eu não sei, eu não conheço. Mas eu estou tendo o quê? Uma esperança, uma fé. Eu estou acreditando nisso, tá entendendo? E dessa maneira a gente vai praticando a fé cada vez mais. Deu certo a primeira, deu certo a segunda, nossa fé vai crescendo cada vez mais também. Então nós vamos falar bastante pontos importantes sobre a fé. A fé só tem um caminho para se chegar a nós, que está lá em Romanos capítulo 10 e verso 17. Vamos lá? Romanos, ainda estamos no Novo Testamento, no capítulo 10 de Romanos, e o verso 17. 10:17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir. De sorte que a fé é pelo ouvir. Mas ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Então, para aumentar a minha fé, para aumentar a sua fé, quanto mais a gente der ouvidos à palavra de Deus, mais aumenta a nossa fé. Eu não sei quanta porcentagem disso você faz na sua vida. Quantos louvores você ouve, quantos hinos da harpa você gosta de ouvir, quantas pregações você costuma ouvir, quanto você dá para Deus de prestar atenção e absorver isso, Isso quer dizer que você se alimenta pelo ouvido, como está lá em Jó. Então, cada vez que você se alimenta disso, você vai aumentando também a sua fé. É uma maneira, é um jeito de aumentar a nossa fé. Exemplo, eu não era cristão e a minha fé era 3%. Acreditava em anjo? Não. Acreditava em Deus? Mais ou menos. Acreditava em Jesus? Não sei, não tenho minhas dúvidas. Tudo isso é um tipo de incredulidade que acaba acontecendo. Então, a pessoa precisa fazer o quê? Aumentar a sua fé. E para aumentar a fé, ela tem que dar mais ouvidos à palavra de Deus. Dessa maneira, ela vai praticar um alimento espiritual para dentro de si, aumentando a sua fé. Depois você vai ver quão grande é importante ter fé. Você não tem fé? Você não acredita, A pessoa diz que teve uma visão de um anjo, a pessoa diz que foi arrebatada, a pessoa diz que ouviu Deus falar, ou Jesus está falando com ele, o Espírito Santo. Você não crê nessas coisas? Então calma, tem solução para você. Aqui está um dos primeiros remédios, Você tem que se alimentar da palavra de Deus, para que essas coisas possam acontecer com você. Amém? Vamos lá? Essa série que eu estou fazendo agora, eu quero se aproximar muito da sua enfermidade espiritual. O que é uma enfermidade espiritual? Você está anêmico espiritualmente porque não come muito de Deus. Então,
Eu preciso que você se alimente mais da palavra de Deus. Faça um esquema, por exemplo, amanheça o dia um pouco mais cedo do horário que você se levanta. Eu sei, você está cansado, mas vai lá, lê um versículo. Eu vou ler o livro de Salmos. Aí você lê um versículo, pronto. Eu não aconselho você viver naquelas caixinhas de versículos, sabe? Tira um versículo ali. Não. Escolhe um livro para ler. Eu vou ler o livro de Esther, que é um livro de história, muito bom. Eu vou ler o 1º e 2 Samuel, que é um livro de história, muito bom. Eu vou ler a história de Jó, que também é um livro muito bom. Ou então eu vou ler um dos 4 evangelhos. Não importa o que você escolher, essa é a história que você vai ler. Amém? Aí você vai lendo devagarzinho, pega um marca-página e coloca ali, ó, parei nessa parte aqui. Então todo dia você vai estar comendo aquele pouquinho, parece pouquinho, né? Mas ele vai estar alimentando o seu espírito. Então o que eu quero? Eu não quero que você viva só de ouvir, mas também de praticar. Então você também tem que viver a palavra, né? Você nesse exato momento que está indo trabalhar, não tem como ler a palavra comigo. Mas eu quero que você se esforça para ler a palavra. Você tem que meditar. Você não sabe se eu estou pregando uma mentira para você. E aí depois você tropeça junto comigo. Portanto, eu quero que leiam a palavra de Deus. Crie um hábito de sempre você ler a palavra de Deus. Tem que ser dessa maneira. Para quê? Para que a sua fé seja exercitada. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé para que aquela pessoa volte para você. Você tem que ter fé que Deus possa te abençoar num trabalho. Você tem que ter fé que vai ser salvo. Se você não acredita, como pode chegar no céu? Se você não tem fé. Então complica, não é verdade? Bom, a fé é maior que a circuncisão. Sabe o que é uma circuncisão? É um tipo de vamos dizer assim, algo que o homem tinha que fazer, né? Ele tinha que circuncidar. Isso é uma coisa muito importante para os judeus. Mas lá em Gálatas capítulo 5, verso 6, diz que a fé é maior que isso. Não precise fazer isso mais, essa demarcação no corpo, para dizer que crê em Deus. Não. Agora você pode ter tudo isso com fé, somente a fé. Gálatas capítulo 5, verso 6 diz assim, ó: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade ou por amor. Então, a fé se torna maior que essas coisas, né? Basta a pessoa ter fé, ela já conquista muita coisa. Nós vamos aprender no decorrer desse pequeno estudo aqui o que é ter fé, o que dá para fazer com a fé. E se você não tiver fé, que risco você está passando? Você vai saber tudo isso no decorrer dessa mensagem, amém? Então vamos lá. A fé tem que andar junto com as obras. Quem falou isso foi o apóstolo Tiago na sua carta. Ele deixou lá no capítulo 2. Vamos lá? Finalzinho da Bíblia. Depois de Hebreus, meus irmãos, assim que você terminar Hebreus, começa a epístola de Tiago. Tiago escreveu lá no capítulo 2 e no verso 17. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Vamos continuar no versículo 18? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Bom, na realidade, Tiago está dizendo que não adianta, irmãos, o apóstolo Tiago aqui está explicando que não adianta a pessoa só ter fé, a pessoa também tem que ter obras, as duas têm que andar juntas, né? Você veio para Cristo, só de você falar do amor de Jesus para outra pessoa, isso é obra. Só de você enviar um cafezinho para outra pessoa, você está fazendo a obra, porque você está semeando, né? Não importa que está usando um WhatsApp, você podia estar usando para pecar, por que não pode usar para abençoar? Peguei, não peguei? Muita gente que é contra o WhatsApp escuta essa aí. Então, se a gente está usando para abençoar, que mal tem? Porque o mesmo Jesus disse que aquele que não é contra nós é por nós. Se o WhatsApp está sendo usado para abençoar, amém. Lógico, não fica no WhatsApp na sua casa quando você está junto com seus filhos, com a sua mulher. Dê atenção a eles também. Não esqueça de cultuar e respeitar seu pastor. Sim, eles são maiores que um WhatsApp. São mais valiosos que um WhatsApp. Então, o WhatsApp é simplesmente um veículo que nós estamos usando. E eu estou falando sobre obras. Você tem que procurar fazer as obras junto com a fé. Não adianta só, eu tenho fé e tá bom. Não, também tem que fazer a obra. Você nesse exato momento pode estar sentado do lado de uma pessoa que gostaria de ouvir um cafezinho. Tá vendo? Você está ouvindo pelo fone. E essa pessoa que está do seu lado aí, você podia chegar nela e dizer, você aceitaria tomar um cafezinho com Jesus todos os dias de manhã?
Como que é isso? Aí você começa a semear no coração dela. De repente a palavra de Deus começa a ter endereço dentro do coração dela. E tudo aquilo que o diabo tinha, não tem mais. Por quê? Porque a palavra chegou na vida dela. Tá vendo? Então, meus irmãos, às vezes basta a gente fazer alguma coisa, a gente se mover, sabe? Outro dia uma pessoa estava dizendo pra mim que no meio da rua ofereceu um cafezinho pra outra e a outra topou, sabe? Por quê? Porque ela viu que a vida da pessoa estava torta e ela ouvindo a mensagem de Deus todos os dias podia aumentar a fé dela. Por quê? Ela estava ouvindo a palavra de Deus. O que eu tô pregando pra você? Eu pedi pra você abrir em Hebreus 1:11. Quer dizer, pedi pra você abrir em Hebreus 11:1, não foi? Eu não tô falando pra você abrir nenhum livro apócrifo. Também pedi para você abrir aí em Romanos 10:17, não foi? Também pedi para você abrir em Gálatas 5:6, não foi? Também pedi para você abrir em 1 Timóteo 1:5, não foi? Não foi, irmão. Essa é porque a gente vai abrir agora. Então, na realidade, tudo que a gente está fazendo aqui é dentro da Bíblia. Vamos lá? 1 Timóteo, vamos lá. Eu estou aqui em 2, é só você voltar só um pouquinho. Se você chegou em Tessalonicenses, você passou. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 1 e verso 5 diz assim: Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Portanto, o que ele nos ensina aqui? É não ter uma fé fingida. Então é possível que a pessoa pode ter fé, mas é um fingimento. Ela está fingindo que tem fé, que ela acredita em certa coisa, mas ela não acredita. Então, irmãos, você só está se enganando. Você não vai chegar a lugar nenhum com essa fé fingida. Então, procure fazer a vontade de Deus. Eu, particularmente, tinha dificuldade de acreditar em certas coisas, até que eu fui presenciar um milagre. Eu vi com os meus próprios olhos, uma criança que não suportava a própria cabeça, de tão magra que ela era. Uma enfermidade que tinha pegado a ela e ela estava numa cadeira de roda. Mas eu vi quando foi o momento que a cadeira estava vazia. E ela não estava mais lá, ela estava andando. Ela não tinha possibilidade de andar. Então, eu vi aquilo, eu não sei de onde brotou tanta lágrima, tanto choro, mas eu chorei, porque eu nunca tinha presenciado um milagre. Outro milagre foi quando eu fumava e o meu cunhado pôs a mão sobre mim e orou. E ele profetizou que a partir daquele momento eu não fumaria mais. E eu, a partir do momento, aceitei a palavra de fé dele, porque eu criei na fé que ele estava tendo. Você está entendendo? Que bênção? Eu acreditei na fé que ele estava acreditando. Conclusão, estou até hoje sem o vício do cigarro. Isso já faz mais de 10 anos. Irmãos, misericórdia. Às vezes, irmãos, a gente tem que começar a prestar atenção que Deus, Ele proporciona a fé para nós. Basta você pegar a carona na fé de outras pessoas também. Ele acredita, eu também acredito. Quer dizer, isso também ajuda a aumentar a nossa fé, né? Então, nós temos que ter fé em Deus, que pode nos abençoar a ser mais do que somos. Você não tem fé de ter um bom aumento? Você não tem fé de ter uma boa casa? Não tem fé que você possa casar? Então nunca isso vai acontecer. Por quê? Porque você não acredita. É necessário você ter fé. Nós estamos trabalhando aqui nesses áudios. Hoje é o primeiro áudio sobre tudo sobre a fé. E eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. Ora, tem pessoas que têm fé errada. Tem fé que vai entrar numa jaula e o leão não vai atacá-lo. Aí o leão vai e devora ele. Isso é uma fé errada. É óbvio que o leão vai atacá-lo. Você está atentando a Deus por causa daquela fé. Está errado. Tem pessoas que podem ter fé de pular de um prédio e tentar voar. Não vai voar porque você não é pássaro. Não adianta. Quantos milagres da Bíblia Sagrada aconteceu? Por exemplo, o mar, quando Deus soprou, porque Moisés estava ali, teve fé também, que Deus ia fazer aquilo. Se Deus mandou marchar, é porque Deus ia abrir um caminho no meio do mar. Isso é fé. Então, você tem que crer, porque quando Deus chamou Abraão, ele levou o filho dele para ser imolado, mas Deus pediu o filho dele, então ele ia matar o filho dele para entregar a Deus. Aquilo é fé, ele é o nosso pai da fé, porque ele acreditou que alguma coisa Deus ia fazer. Tá entendendo? Ele teve fé até o momento que chegou ali e o anjo disse para ele: não imole, não ataque, não toque no menino. Agora Deus viu que você crê nele. Olha só. Aí Deus viu que realmente Abraão cria nele, tinha fé. Tá entendendo? Você tem que ter certeza disso, você tem que ter fé. Por isso,
Esse é o primeiro áudio sobre fé e você vai aprender um pouco mais também aí, amém?